isso, sobre essa caminhada com os animais, eu tenho animais aqui em casa também, tenho uma gata, a dona Rádia, que está aqui pertinho de mim, e assim, dentro dessa caminhada nossa do Curso em Milagres, a gente olha para isso, em última instância, a representação do pet na nossa vida. Os pets, eles lembram muito o ser humano da perfeição que são. Então, os animais, eles é como se fosse a natureza, uma parte da natureza, que nos lembra da nossa perfeição. Então, é muito fácil que os donos, como é que vocês chamam? Tutores, né? Tutores. Os tutores. Os tutores se apeguem e coloquem ali todo o peso da sua carência, né? Porque por eles enxergarem isso como a perfeição, eles se enxergam ao mesmo tempo, eles conseguem sentir a sua própria perfeição ali, então eles se grudam no animal, né? Principalmente gatos. Principalmente gatos. Porque e aí o gato... Oi, não, pode concluir. Não, e aí os animaizinhos sentem eles fazem esse detox do dono, né? Mas eu não quero entrar nisso, porque hoje a protagonista aqui, a Andrea, mas só fiz essa parte do Sen que eu acho bem, bem interessante, assim, até para a gente trazer esse olhar um pouco mais profundo. Mas isso que você falou, Carla, faz muito sentido, porque os gatos e os cachorros, eles têm polaridade energética contrária, né? Os cachorros, a gente diz que são animais ativos e os gatos são animais passivos. Tanto que dificilmente você vai encontrar um acumulador de cães. É difícil encontrar um acumulador de cães. Existe? Existe, mas é muito raro. Agora, acumuladores de gatos, você vê aos montes. Por quê? Porque o cachorro, ele te oferece, ele te doa, né? Então, o cachorro é aquele que faz festa quando você chega, ele te energiza. E o gato não, o gato ele te suga tudo que você tem de negativo para transmutar. Então, geralmente o gato ele fica mais afastado quando você não está bem, ou quando ele mesmo não está bem, ou quando alguma energia está mais densa, a tendência do gato é se afastar. Ali ele faz um movimento de transmutação. É por isso que as pessoas se sentem muito bem tendo gato, porque o gato fala, né, um antidepressivo natural. E é por isso que a gente assim se apega, né, tanto mais aos gatos, e aí a pessoa pega um gato, 2 gatos, 10 gatos, 50 gatos, e quando vai ver tá com mais de 100 gatos, porque vai acumulando. É igual uma overdose mesmo de antidepressivo. Bom, essa questão aí dos tutores, eu ia fazer essa pergunta um pouquinho lá para frente, mas já que entrou agora no baile... Desculpa, é que eu vou pegando o gancho. Não, claro, claro. Aqui é bem solto, né? Dri, só para fazer uma parte aqui que me mandaram uma correção, que as nossas inscrições vão até sábado. Amanhã não é sábado, eu estava achando que amanhã já era sábado. Então, é até sábado as inscrições para essa turma que está abrindo, e aí vai fechar sábado, não vai ter mais outra oportunidade, só daqui a 3 meses, quando abrir de novo. Ok, beleza. Dado o recado, os tutores, como a gente sabe, são... A Andrea vai falar mais sobre isso, né? Os causadores de muitas coisas, né? Então, Andrea, o que gera muitas das vezes esse desequilíbrio por o gato, o cachorro? Você cuida mais dos animais domésticos, né? Não os animais, por exemplo, um cavalo, enfim, depois a gente também vamos falar sobre isso, né? Mas o que causa mais essas alterações nos animais que eles adoecem e que tem que muitas das vezes levar no veterinário para uma medicação uma medicina alopática? Quais são esses desequilíbrios? O que causa nos pets esses desequilíbrios? Excluindo, né, essas questões que são realmente físicas, né, de muitas vezes de animais que já nascem aí com uma predisposição de saúde física mesmo. Então, assim, excluindo essa parte, os animais são como nós. Muitas vezes a gente somatiza ali doenças,
né? Somatiza sintomas por conta de algum desalinho energético, ou espiritual, ou emocional, né? Que acontece com a gente. E os animais são a mesma coisa. Eu gosto muito de dar um exemplo. Quando a gente cria, a gente não, né? Vamos colocar assim, uma terceira pessoa. Quando uma pessoa qualquer, ela se propõe, por exemplo, a criar uma iguana, ou uma cobra, né? Ou um peixinho, ela vai montar na casa dela um ambiente, né, um local propício que vá reproduzir o mais fielmente possível que ela consiga o habitat natural daquele animal. Então, se ela vai criar uma cobra, por exemplo, ela vai ter ali um aquário com aquelas pedras, as plantas, né, uma caverna, enfim, ela vai tentar reproduzir o habitat do animal. Mas quando a gente fala de cachorrinhos e gatinhos, e são os animais, sim, né, que a procura é maior por pets mais domésticos, gatinhos e cachorros, o ser humano não faz isso. O ser humano, ele passou a substituir o animal pelo filho humano, muitas vezes, né? E aí a indústria pet, ela ainda criou um termo que ajuda, que favorece muito isso, que é o pai de pet e mãe de pet. Ah, eu sou mãe de pet, então eu vou tratar o meu pet como se fosse meu filho. Então eu substituo ali elementos que são naturais do cão na natureza ou do gatinho por carrinhos de bebê, por roupinhas, por sapatinhos, né? E aí eu acabo desrespeitando a natureza do meu animal. O meu animal, ele é obrigado a encarar uma realidade que não condiz com o que ele é em essência. Né? Então, por exemplo, eu tenho gato, eu aqui na minha casa eu tenho um play, que a gente chama de play vertical, né? Que são aqueles puleiros, as casinhas, porque o animal, o gato, ele é arborícola por natureza. Ele gosta de subir, ele gosta de caçar. Então, eu tenho aqui elementos de caça, eu tento favorecer o máximo que seria plantinhas que ele possa comer, né? O habitat de um gato, que seria um gato na natureza. E o ser humano não faz isso, então ele acaba ali inconscientemente, lógico, né? Ele não tem consciência disso, ele acaba desrespeitando a natureza daquele animal. E aí, com isso, ele vai criando ansiedade, principalmente ansiedade por separação. Ele vai criando até depressão, em último caso, no animal. Né? Por exemplo, animais que querem ficar mais soltos, que precisam ficar mais soltos, o tutor pega no colinho como se fosse um neném. Você pega um gatinho, vira de cabeça para baixo, assim, de barriguinha para cima. Gente, gato detesta ficar de barriguinha para cima. Mas aí você pega e embala. Ai, meu filhinho, meu neném. E aquilo vai gerando um estresse no animal, né? Que o animal muitas vezes demonstra, mas muitas vezes não, porque depende também muito da característica dele, né? Da personalidade dele. Ai, mas animal tem personalidade? Tem. Não é igual a nossa? Não, mas ele tem, né? E aí aquilo ele vai acumulando. Então ele começa, muitas vezes, os cãezinhos, eles começam as lambeduras excessivas, eles começam a se lamber. Às vezes o pet só sai de casa no carrinho de bebê. Ele não faz os passeios, o cachorro principalmente, né? Ele não faz os passeios que ele precisa. Dependendo da raça, ele precisa de mais ou menos atividade física, porque ele tem mais ou menos energia. E aí eu levo o meu cãozinho para passear no shopping no carrinho de bebê. Então, o meu cachorrinho começa a ficar com aquela energia acumulada. E aí ele começa, sim, a correr igual um desesperado dentro de casa. Ele começa a destruir as coisas, ele começa a arranhar excessivamente. E aí, assim, apresentar uma série de comportamentos. Então, na verdade, vou dizer assim, 90% ou até mais, né? Vou botar 90% para ser gentil, 90% dos casos desses desequilíbrios de comportamento são culpa dos tutores, porque eles não têm conhecimento do que aquele animal, das necessidades reais daquele animal enquanto animal, não enquanto filho. Filho é diferente, né? O filho é diferente. O animal não, ele tem ali as necessidades dele que são particulares, que são pertinentes da espécie, da raça, né? Muitas vezes do perfil, porque mesmo um cachorro da mesma raça, ele tem um perfil mais ativo ou mais passivo, mais de líder, mais de dominante ou mais de dominado. Então, tudo isso tem que ser respeitado.
E eu sempre busco orientar os tutores em relação a isso. Quando eu falo tutor, né, antigamente a gente falava dono, mas eu penso que ninguém é dono de ninguém, né? Na natureza, tudo se completa, né? Não existe essa possessividade. Eu não gosto de dizer que eu sou dona. Eu sou tutora porque de alguma forma, eu me responsabilizei por aquela vida, né? De cuidar daquela vida. Então, eu gosto desse nome, tutor. Mas o pai de pet e a mãe de pet, isso foi criado pela indústria. E as pessoas compraram, né? E hoje em dia, principalmente os mais jovens, eles não querem ter filhos mesmo. Hoje eles têm uma relação homoafetiva, e aí eles adotam um cachorrinho, adotam um gatinho, mas daí a criar como se fosse um filho humano, existe um risco muito grande e uma diferença muito grande também. Ou seja, eles estão pensando, estão fazendo bem, no final estão fazendo mal, né? Exatamente.